E olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bom? Tudo certo, nada resolvido. Sou eu, professor Luciano Misael, ou Misael, para mais uma sensacional e fantástica aula de biologia. E hoje, o assunto de hoje é biotecnologia, esse assunto importantíssimo, assunto atual, assunto do momento, e assunto que sempre está em alta dentro da biologia. Então, eu aqui ó, com esse bichão aqui sobre a minha cabeça. E antes de dar continuidade, não se esqueça de deixar o seu like, de curtir aí esse vídeo, de se inscrever no canal para me ajudar, né? E vamos lá, vamos que vamos e continuando. Ah, para quem não sabe, né, vamos contar a história. Então, para quem não sabe, a biotecnologia a gente já a utiliza desde os tempos antigos, né? Segundo a diversidade biológica da ONU, né, uma conservação que teve aí, uma conferência importantíssima, ah, ele, elas definem, né, a biotecnologia como o uso do conhecimento sobre processos biológicos e sobre propriedades dos seres vivos, com a finalidade de solucionar situações, problema e criar produtos de utilidade. Então, olha só, resumindo, nada mais é do que você usar organismos ou alguma funcionalidade desse organismo para melhorar alguma coisa, né? Ou para criar alguma coisa que traga algum benefício para a sociedade. Né, quando a gente fala em biotecnologia, a gente, claro, já pensa aqui em coisas muito complexas, né? DNA recombinante, teste de DNA, paternidade, enfim. Mas a gente não pode esquecer que por muitos anos, né, para fabricar bebidas alcoólicas, né, a gente usa biotecnologia. Se eu estou usando a levedura para fabricar aí um produto, né, de uma importância ah, gigantesca, né, na nação histórica aí, uai, biotecnologia. Se eu uso fungo, se eu uso a levedura para fabricar, por exemplo, os pães, é biotecnologia. Não é qualquer fungo, não é qualquer levedura, né? Foi processado, foi trabalhado, foi selecionado, né? Fungos específicos que fazem aí, né, uma fermentação muito mais eficiente. Então, quer dizer, é biotecnologia aplicada, né? Se você toma iogurte aí na tua casa também, né, foi selecionado bactérias, linhagens de bactérias fermentadoras que produzem aí o ácido lático e faz o seu iogurtezinho que você consome. Além dessa produção alimentícia, a gente sabe que hoje, né, a biotecnologia está empregada em cosméticos, em medicamentos, ah, em testes dos mais diversos, né, em controle de pragas, né, tem, por exemplo, em lavouras, uma das maneiras de se controlar, né, animais aí, invasores dentro de uma lavoura, dentro de uma plantação, é usar próprios organismos predadores, né, para fazer isso. Então, quer dizer, é biotecnologia. Então, quando eu uso organismos para um benefício aí da sociedade, né, ou para criar um produto novo, eu estou dentro da área da biotecnologia. Beleza? É uma área importantíssima, ah, e muito atual, né? Cada vez mais cresce, cada vez mais pessoas desenvolvem, estudam uma série de organismos para a fabricação de uma série de coisas, né? Eu mesmo trabalhei com biotecnologia dentro da faculdade, usando, por exemplo, plantas para filtrar água, né? Então, usando macrófitas aquáticas, plantas específicas para fazer tratamento de água. Então, é uma tecnologia que eu estou usando organismos para um benefício humano, para um benefício próprio, né? É um tipo de biotecnologia, beleza? Então vamos falar de algumas biotecnologias importantíssimas, né? Muito mais sofisticadas do que a que eu usei aí de simplesmente usar planta para tratar água. Por exemplo, é o tal do DNA recombinante, que é usado para a produção de insulina, de interferons, né? Que são
medicamentos para controles virais aí bem potentes, interleucina também, né, para produção de proteínas do sangue, para produção de albumina, né, do fator 8, desculpa, eu ia falar 7, do fator 8 de coagulação, então para produção aí de células específicas, principalmente para pessoas hemofílicas, né, que é esse fator 8 aí, produção de hormônio somatropina, né, o hormônio do crescimento para pessoas que não conseguem produzir, usa a biotecnologia para fabricar. Para vacinas também sintéticas. Então, o que é esse tal do DNA recombinante? Vamos entender usando esse esqueminha aqui. Então, olha só, pega uma bactéria, né? E as bactérias, elas têm dois tipos de DNA. Tem o DNA bacteriano, lá, que dá as características, as funções dela, e ela tem um DNA chamado de plasmídio, né? um DNA circular, que vai ter aí, principalmente, uma importância grande na reprodução dessas bactérias. Ele transporta ali, meio que seria a fecundação cruzada entre elas, né, a fecundação sexuada das bactérias, eles trocam aí parte do plasmídio, né, através da conjugação. Mas enfim, vamos entender. Então eu pego esse plasmídio, né, isolo esse plasmídio aí em laboratório, e aí eu vou lá na pessoa, lá no ser humano, por exemplo, e aí a gente já entende boa parte do DNA, a gente já conhece boa parte das características genéticas aí, e os genes principalmente, né, o que dão as características, o que dão certas funções do corpo. E aí eu uso enzimas específicas, né, para selecionar uma característica que eu queira, né? Então, para selecionar um gene que eu queira. Vamos imaginar que eu vou pegar uma pessoa normal, né, uma pessoa que produz insulina de forma natural, e dentro do DNA dela existe lá uma região, existe um gene que ensina a fabricar insulina. Ponto. O que o cientista faz? Ele vai lá e capta essa informação, né? Ele usa aí algumas técnicas para conseguir quebrar essa leitura, e aí ele junta, ele une essa informação de como fabricar insulina dentro do plasmídio da bactéria, né? Então a bactéria vai ter essa capacidade de absorver esse DNA diferenciado e aí e vai fazer parte dela. E daí? E daí que a bactéria não precisa de insulina, né? Consequentemente, toda vez que ela lê o plasmídio para a fabricação das proteínas importantes dentro dela, ela vai ler a informação de como produzir insulina, que é um tipo de proteína, né, que combate aí, né, para quem não sabe, os níveis de açúcar do corpo. Aí toda vez que a bactéria lê, ela fabrica insulina, toda vez que ela lê, ela fabrica insulina, e como ela não precisa, como ela não necessita, ela excreta, ela elimina isso, que aí sim é recolhido, processado, encapsulado e mandado, né, para distribuição para as pessoas que não têm essa capacidade de fabricação de insulina. E isso posso fazer com muitas coisas, né? Inclusive o hormônio somatotrófico, né? A somatrofina, que aí é comercializada, né? O GH, o hormônio do crescimento, também faço dessa mesma maneira. Eu isolo o gene que ensina a fabricar o hormônio do crescimento, misturo com o DNA bacteriana e a bactéria passa então a fabricar esse hormônio de crescimento, que aí eu isolo, trato, coloco dentro de uma cápsula e comercializo, por exemplo. Beleza? Então essa é uma técnica chamada de DNA recombinante, quando eu recombino uma característica genética, por exemplo, com uma bactéria, tá? Para a fabricação de substâncias. Uma técnica muito legal, muito interessante também, que é de identificação de pessoas, usando aí a técnica de DNA fingerprint, né? Vamos entender isso aqui. Isso aqui é o famoso teste de DNA, né? Vai provar lá que o teu filho é teu. É isso aqui. É claro que existem maneiras um pouco mais baratas antes de chegar nessa. Por exemplo, fazer eh, análise sanguínea, né? CA, CB, CAB, CO, enfim, dá para fazer disso, né? De uma maneira mais barata.
Caso não seja possível identificar quem é o pai da criança, vai para um teste de DNA, né? Que é o DNA Fingerprint, que a gente fala. Como que é feito isso? Na verdade, é assim, ah, é pego, né, das pessoas aí material genético. Na verdade, é pego células que contêm material genético. Então, pode ser uma célula do bulbo capilar, importante, não é do cabelo, porque o cabelo é célula morta, né, não vai ter DNA, mas é do bulbo capilar, da célula que produz o cabelo ali, é a pontinha do cabelo que está internada, está presa aí dentro da sua cabeça, é dela que eu posso tirar células. Posso tirar células da boca, mas normalmente também é usado células do sangue, né? No caso, não são as hemácias, porque as hemácias são anucleadas, não tem núcleo, não tem DNA. Eu vou usar, por exemplo, os leucócitos. Eu isolo o gene, eu isolo o material genético, e aí esse material genético que é isolado, ele é colocado dentro de uma bandeja contendo um gelzinho, tipo aqui, ó. Né? Então, uma bandejinha, então eu coloco as pessoas, né? Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, né? Com o seu DNA. Num gel, chamado gel de eletroforese. Ele é chamado assim por quê? Porque ele vai receber uma descarga elétrica. O que vai acontecer? Essa descarga elétrica, ela vai acabar separando o DNA dessas pessoas, onde, por exemplo, partículas mais leves, partículas menores serão arrastadas para mais longe, né? Partículas mais densas, partículas mais pesadas, maiores, elas não conseguem andar muito. Então, ela vai ter um padrão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho as partículas mais levezinhas, aqui as partículas mais pesadas e as intermediárias. Ele faz isso para todo mundo, né? Vai lá, faz isso para todo mundo. Todas as pessoas em análise, em questão. Depois disso, né, eu coloco dentro de uma placa, onde eu coloco uma série de papéis aí, e é jogado uma sonda, meio como se fosse fazer um raio-x, né? Como se fosse fazer uma imagem fotográfica com aquelas fotos antigas, né? Que não é digital, foto mesmo de impressão. Então, quando eu aplico essa sonda sobre essa camada aí, de papel que é formada, eu gero, por exemplo, uma impressão, né? Aí vem do print, por exemplo. Essa impressão vai ter uma estrutura mais ou menos igual a essa aqui. Você olhando, você não entende nada, parece um monte de letras estranhas, parece um monte de códigos muito estranhos, né? Quem já assistiu Matrix, parece um monte de letrinhas lá do Matrix que sobe e desce. Mas não. Na verdade, o que que ele está mostrando aqui? Características. Está mostrando bandas, pedaços de DNA que foram espalhados aí ao longo dessa técnica. E aí as pessoas perceberam que, por exemplo, determinadas características batem uma com as outras, principalmente se for parente, né? Então, por exemplo, se eu estou me referindo a um pai e filho, né? A pais e filhos, esse filho, 50% desses tracinhos vai ser igual ao pai, 50% desses tracinhos vai ser igual à mãe, por exemplo, né? Metade de um, metade do outro. E daí se faz análise de teste de paternidade. Quanto mais características, né, semelhantes ao outro, aí, né, aos possíveis genitores, quer dizer que esse cara, esses genitores são aí os possíveis pais desta criança. Vou dar um exemplo aqui, olha lá. Eu tenho a mãe, né, eu sei que é a mãe, eu tenho o filho aí, o possível filho, e três rapazes, três machos, que seriam os possíveis pais dessa criança. Está fazendo um teste de paternidade, nesse caso, para descobrir quem é o pai dessa criança, né? A mãe não sabe, está querendo saber quem é deles. Como que faz isso? Então vamos lá. Vamos analisar essa criança. Essa criança tem essa característica aqui, ó. Essa característica eu trago para o lado. Parece com a da mãe? A mãe tem essa característica? Não. Eu puxo para o lado de cá. Tem no pai um? Não. Olha, mas tem no pai 2. Essa característica aqui, ó. Ela tem na mãe e tem aqui no pai um. Ok. Então, pai um, pai 2 está aí no pai. Essa característica, ela tem com a mãe? Não. Se não tem com a mãe, tem que ter com o do pai. Ó, não tem nem do um, tem do cara 2. Essa característica aqui de baixo tem da mãe? Não.
mas tem do e cara 2 também. Essa característica, ó, tem da mãe, tem do cara um. Essa característica tem da mãe, tem do cara um. Essa característica tem da mãe, tem do cara um. Essa característica tem do cara um, tem do cara 2. E Ops, e acabou, é só, né? Então, analisando essas características, né, da criança e dos possíveis pais, a gente pode falar que o cara B, né, o macho B, é o pai dessa criança. Por quê? Porque as características que não são semelhantes à mãe, obrigatoriamente são semelhantes a esse cara aqui, que é o pai desse indivíduo. A pessoa, mas por que que não é o cara um, né? Já que ele tem característica aqui que é igual, né? Porque essa característica ela também pode ser igual da mãe, né? Já que a mãe realmente não é uma suposta mãe, já que a mãe eu sei que essa característica é igual. E infelizmente o cara um também tem essa característica. Por exemplo, o cara um podia ser até, sei lá, um tio dele, né? Não sei. Mas vamos imaginar que essa característica aqui da cor do cabelo. Então, o cara tem cabelo escuro, a mãe tem cabelo escuro, esse cara também tem cabelo escuro. Ponto. O pai não tem cabelo escuro, o cara tem cabelo claro. E assim por diante. Beleza? É isso. Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do seu like, do seu joinha, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a você e até mais. Falou, hasta la vista. Tchau, tchau. Fui.